Olá, tudo bem? Este é o episódio de número 46 de O Fichamento. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos explorar o tema dos imigrantes japoneses nos Estados Unidos e o fenômeno conhecido como o perigo amarelo, com base nas informações detalhadas disponíveis no livro da pesquisadora Erika Lee, A Criação da América Asiática. Esse é um tema profundo que nos leva a refletir sobre questões de identidade, adaptação e discriminação. Ao longo desse episódio, quero convidá-los a pensar não apenas na experiência desses imigrantes, mas também em como a história pode nos ensinar sobre as dinâmicas sociais e econômicas que ainda enfrentamos hoje. Comecemos pela jornada de Inotatawa. Em 1893, ele implorou aos pais que o deixassem partir do Japão para os Estados Unidos. A promessa de melhores condições de vida, de salários muito acima dos que eram possíveis no Japão, motivava essa vontade. E ele não foi o único. Entre 1885 e 1924, 308 mil japoneses migraram para os Estados Unidos, sendo 200 mil para o Havaí e 180 mil para o continente. Agora, imagine o que se passava pela mente desses homens e mulheres. Eles deixavam o que conheciam em busca de um sonho de prosperidade, muitas vezes enfrentando preconceito e exclusão. Não era uma vida fácil. Muitos planejavam retornar ao Japão, mas a realidade foi que, com o tempo, começaram a se estabelecer, trazendo suas famílias e formando comunidades fortes. Mas será que foram aceitos? Bem, a história nos mostra que a convivência com a sociedade americana não foi tranquila. As tensões aumentaram à medida que os imigrantes japoneses se tornaram mais numerosos, levando ao surgimento do movimento anti-japonês. Aqui, vemos uma constante nas histórias de imigração: a dualidade de tentar se adaptar ao novo país, mantendo ao mesmo tempo as raízes culturais. É uma luta que envolve identidade e pertencimento. Gostaria de convidá-los a pensar em como esses imigrantes japoneses foram vistos naquela época. Se olharmos para a questão racial e a forma como o outro era percebido, podemos enxergar paralelos com o que ocorre hoje. As comunidades imigrantes, ao longo da história, sempre enfrentaram desafios quando tentam estabelecer um espaço de respeito em sociedades novas. E o que podemos aprender com isso? Avançando um pouco na história, vemos que o Japão, em meados do século XIX, começa a abrir suas portas para o mundo. O governo japonês viu a imigração como uma oportunidade de aliviar a explosão populacional e, ao mesmo tempo, competir com as potências europeias. Ao enviar seus cidadãos para lugares como o Havaí e os Estados Unidos, o Japão também estava projetando poder e buscando construir um futuro mais próspero. Aqui surge uma questão interessante: qual é o papel da imigração na expansão de um país? No caso do Japão, além de aliviar as tensões internas, havia o desejo de espalhar a cultura japonesa pelo mundo, estabelecendo bases para o comércio internacional. Isso mostra como a mobilidade humana é muitas vezes impulsionada por fatores geopolíticos e econômicos maiores do que a simples busca por uma vida melhor. E o que dizer das noivas de fotografia, as mulheres que migraram para os Estados Unidos para casar com homens que nunca haviam visto? Entre 1908 e 1920, 20 mil noivas viajaram para o Havaí e o continente, respondendo a pedidos de casamento com base em fotos que os homens enviavam de si mesmos. Muitos desses casamentos, claro, não correspondiam às expectativas. A dura realidade muitas vezes levava ao desapontamento. No entanto, essas mulheres desempenharam um papel crucial na construção de comunidades japonesas fortes nos Estados Unidos. Isso nos leva a uma reflexão sobre os sacrifícios que essas pessoas fizeram para criar uma nova vida em um país estrangeiro. Não se tratava apenas de cruzar oceanos, mas também de abrir mão de sonhos, aceitar realidades duras e construir algo novo a partir dessas experiências. Ao longo desse episódio, falamos sobre desafios, adaptação e resistência. Essas histórias nos ensinam muito sobre a capacidade humana de perseverar diante das adversidades. Os imigrantes japoneses nos Estados Unidos enfrentaram racismo, leis discriminatórias e, ainda assim, conseguiram criar comunidades que prosperaram. Gostaria de encerrar nossa reflexão de hoje com uma provocação. Quantas dessas dinâmicas continuam a se repetir hoje com outras comunidades de imigrantes? Como sociedade, aprendemos o suficiente com o passado para tratar melhor aqueles que buscam uma nova vida em terras estrangeiras. Essas são questões que, acredito, merecem nossa atenção.
E ao revisitar histórias como a dos imigrantes japoneses, podemos começar a ver os padrões históricos que moldam nosso presente. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e convido você a compartilhar este episódio com quem possa se interessar. Vamos juntos disseminar conhecimento e reflexão, porque é tempo para o entendimento.